Fala pessoal, tudo certo? Danilo Martins aqui na área para mais um vídeo. Estive sumido durante a data FIFA, é verdade, mas é porque eu me resguardei um pouco, vi que os jogos estavam um pouco difíceis para a Copa do Mundo, por conta da Copa do Mundo, e aí eu decidi me resguardar um pouquinho, beleza? Mas agora eu tô de volta aqui no canal, dia 4/10, terça-feira, jogos da UEFA Champions League, rodada importante, é a terceira rodada da fase de grupos, e também selecionei 2 jogos da Série B do Brasileirão, beleza? Não se esqueça de curtir o vídeo e também se inscrever no canal, porque é muito importante a sua presença aqui, assídua, todos os dias, beleza? Então é isso, vamos lá, vamos para Bayern de Munique e Viktoria Pilsen, nosso primeiro jogo. Um confronto aqui que o Bayern de Munique já está bem tranquilo, né? Já basicamente carimbou sua classificação ao vencer Barcelona e Inter. Então agora tem 2 jogos contra o Viktoria Pilsen, que obviamente vai vencer também, ou se não vencer, ganha um, empata o outro no máximo. Mas acaba que já está classificado para a próxima fase, muito provavelmente. E a briga fica com Barcelona e Inter e o Viktoria Pilsen a ver navios. Nesse duelo aqui eu vejo o Bayern muito superior, gente, mas muito superior mesmo. O Bayern é um time que hoje ele é o principal time da Champions League, o time a ser batido, né? Ao lado aí talvez do PSG, que vem jogando um bolão também. O Real Madrid, que foi campeão do ano passado, na minha visão, até tá um pouco abaixo do Bayern de Munique, né? Você vê que o ritmo de jogo do Bayern, mesmo sem o Lewandowski, ainda é um time que imprime muita pressão, que tem um poderio tático muito importante. Claro que a gente não pode esquecer também do City, né, que também é um outro grande time do nível do Bayern, mas assim, pelo menos está entre os 5 principais times da competição. E o Viktoria Pilsen está entre os 5, na verdade, acho que é o pior time da competição, né, o que menos tem dinheiro, o que menos tem tradição, junto com o Maccabi Haifa, talvez. Então você junta aqui um time que tem um grande elenco contra um time que é um time de uma região que não tem grandes times, que já vem de 2 derrotas, que tomou um espanco para o Barcelona, que perdeu para a Inter. Então, assim, é um time que realmente precisa torcer para acabar logo essa Champions League, porque não tem muita aspiração. Mas, encaminhando com análise, eu gosto aqui do mercado, no criar aposta, de Bayern para ganhar no primeiro tempo, que a gente tem realmente uma grande chance do Bayern já estar ganhando no primeiro tempo nesse confronto, e o mercado junto aqui com o mercado de cartões para o Viktoria Pilsen, 1,5 cartões, tá? Então dá essa cotação aqui. Por que eu gosto dessa aposta? O HTFT do Bayern não tem que explicar, né, basicamente, porque o time vai vencendo no primeiro tempo na minha visão. Do outro lado, a gente tem mais de 1 cartões na partida para o Viktoria Pilsen. Eu vejo aqui o Viktoria batendo muito, né, assim como fez contra o Barcelona, por exemplo, para conter as investidas do Bayern. Porque ou você contém na bola, ou você contém parando o jogo com faltas. E convenhamos que o Viktoria Pilsen é um time que é muito limitado tecnicamente. Então, para você parar um time do Bayern, é muito difícil você parar no desarme limpo, né? Então, no Viktoria Pilsen você vai provavelmente ser instruído a cortar as jogadas, a parar as jogadas com falta, e isso terá uma possibilidade muito grande do juiz dar cartão, tá certo? Eu até gosto do mercado de cartão vermelho na partida, tá pagando 6,50, e coloca uma moedinha aí, mas a minha dica de aposta é essa que vocês estão vendo na tela de vocês: Bayern de Munique HTFT e mais de 1 cartão para o Viktoria Pilsen, pagando 1,83 com meia unidade, beleza? Partindo aqui para o próximo jogo, nós teremos Olympique de Marseille e Sport. Um jogo aqui que o Olympique de Marseille precisa vencer, porque senão vai brigar apenas pela 3ª posição. Tem 0 pontos até agora, perdeu jogos para o Sporting e perdeu jogos para o Tottenham, perdeu jogos para o Frankfurt, né, para o Sport ainda não, e agora joga contra o líder para tentar nivelar o grupo. O Marseille perdeu os 2 jogos, é verdade, mas é um time que eu gosto bastante. Tem o Alexis Sanchez, tem o Gerson, tem o Guendouzi, tem muitos jogadores de qualidade, tem o Payet também. Então, para mim, é um time que, por mais que tenha perdido, perdeu mais por nervosismo do que por falta de qualidade técnica. E agora jogando contra um adversário que tem uma qualidade um pouco inferior a Tottenham e a Frankfurt, que é o Sporting, e jogando em seus domínios, jogar no Velódromo, que é o estádio do Marseille, é muito difícil para os adversários. Eu vejo o Marseille imprimindo uma expressão, só que de uma maneira mais calma, né? Um time mais acostumado com a UEFA Champions League. E com isso, eu vejo o Marseille com grandes condições de pelo menos não perder da partida amanhã. E aí eu olhei um pouco criar aposta, o mercado de cartões, tal, escanteios, mas não tem por que inventar se eu tenho o mercado de DNB aqui à minha disposição, que me diz muito sobre a minha leitura do jogo, que é o Marseille não perde o jogo. Então tem o DNB aqui, que é o mercado de empate anula aposta, e eu só perco minha bet se o Marseille perder. Como eu acredito que ele não perderá a partida para o Sporting, eu tenho uma bet boa no DNB, tá pagando 1,66 nas casas asiáticas, beleza? Então vamos com meia unidade nessa aposta.
Seguindo adiante aqui, nós teremos Liverpool e Rangers, um jogo que o Liverpool aqui vem com uma pressão por não estar bem na Premier League, né? Vem de um empate com o Brighton em 3-3 e agora precisa vencer aqui porque também não vem bem na UEFA Champions League. Perdeu sua primeira partida para o Napoli, depois venceu sofrido o Ajax, mas ainda está fora do bloco de classificação. E um novo tropeço amanhã complica muito a vida do Liverpool, porque basicamente jogar contra o Rangers em casa é uma tarefa que todos devem vencer. Então, se você não vence o Rangers em casa, complica muito sua trajetória na competição. Como eu acredito muito no Liverpool aqui, eu preferi ir pro mercado aqui pro Liverpool, tá? Porque assim, tudo bem, o Liverpool tá jogando mal, tudo mais, mas cara, o Rangers vem de goleadas sofridas para Napoli e para Ajax, de 4 e 3-0. Então assim, o time do Rangers tá muito abaixo do nível do grupo, tá certo? Então assim, o Liverpool tá jogando mal, ok, mas o nível dos times da Premier League tá acima do nível do Rangers. Então assim, a gente tá falando de um time do Rangers que tá nível de Championship essa temporada, é um time muito fraco mesmo. E aí, pra mim, na minha visão, eu pego o primeiro tempo do Liverpool pra vencer aqui, que já tá alto, tá 1,50. Poderia até bancar só essa bet, mas eu acho que amanhã vem goleada do Liverpool, tá? Então, por isso eu vou colocar aqui mais de um gol do Liverpool exclusivamente, que vai ficar aqui. Primeiro tempo do Liverpool no criar aposta, e mais de um gol do Liverpool vai dar 1,61 pro time inglês aqui, um criar aposta, que na minha visão é bem seguro, e para um time que precisa vencer, precisa começar atento o jogo, o HTFT nesse caso, na verdade é só HT, né? Ele se torna um mercado atrativo. Então aqui eu vou de Liverpool para vencer o primeiro tempo e para ter mais de um gol na partida, a 1,61. Com meia unidade nessa aposta também, beleza? Passando aqui para o próximo jogo, nós teremos Ajax e Napoli. Eu vou juntar esse jogo, já vou pular desse jogo para o jogo do Atlético de Madrid, porque eu fiz uma dupla, tá? Com dois mercados, um mercado em cada jogo. O jogo do Ajax contra o Napoli, eu vejo um jogo muito pegado, é um jogo que ambos sabem que se vencer aqui, principalmente o Napoli, tá com a classificação basicamente garantida para a próxima fase. Então, assim, é um confronto de dois times fugindo do Liverpool que tá vindo atrás aí com muita vontade. O Napoli é um time da escola italiana, é um time que bate mais naturalmente, é um time que não tem grande média de cartão, mas por ser um jogo decisivo amanhã, onde o Ajax tem um meio de campo e um ataque com talento, eu vejo o time do Napoli com condições aí de jogar um jogo mais de desarme, mais fechado, mais defensivo e, consequentemente, gerando mais cartões. Por isso, eu gosto do mercado de cartões do Napoli, mas eu não vou pegar linha padrão, que é mais de 2 cartões, e sim mais de um cartão para o Napoli, é 1,33. Vou adicionar na minha caderneta de apostas e vou encontrar aqui no mercado do Atlético de Madrid uma outra aposta. Então vou fechar esse jogo do Ajax contra o Napoli, que eu já passei a minha aposta, que é mais de um e meio cartão do Napoli, né? Que tem que ter 2 ou mais cartões. Se tiver um vermelho, já bate a bet. E vou para o jogo do Clube Bruges contra o Atlético de Madrid. Aqui nós temos um caso do Bruges, que é uma sensação da Champions League, é a principal surpresa da Champions League. Tem 6 pontos, 2 vitórias contra Bayer Leverkusen e contra Porto. Essa vitória contra o Porto em Portugal foi a mais doida vitória que a gente já presenciou nessa edição da Champions League. Foi 3 ou 4-0 para o Bruges, foi 3-0. E assim, o Bruges contra o Atlético de Madrid, se ele vencer amanhã, ele também está com a mão na classificação. Só que eu acho que não vence, tá? Eu acho que estão superestimando o Bruges pelas suas exibições passadas. Só que a gente tem que lembrar que o time do Porto é um time muito incompetente. Então, assim, o Bruges tem sim seus méritos, mas também tem muito da força que seus adversários deram para perder esses jogos. E essa força eu acho que o Atlético não vai dar, porque o Atlético é um time muito consciente tecnicamente, muito consciente taticamente, é um time que sabe se defender muito bem e sair para o contra-ataque. Então o Bruges, a arma dele que é o contra-ataque, ele não terá diante do Atlético. E por isso eu gosto do mercado de Atlético ou empate aqui, que é esse Atlético mais meio, tá? A mesma coisa que esse mercado aqui, ó, só que ele tá um pouco mais elevado. Então, assim, eu acredito numa partida dura, mas eu não vejo o Atlético perdendo. E eu vou juntar com esse mercado que dá uma cotação aqui de 1,69. Agora, indo aqui para o próximo jogo, eu vou tirar esse jogo daqui, né? E Porto e Bayer Leverkusen é o nosso próximo jogo. É um confronto aqui que também há um desespero das equipes envolvidas, principalmente do Porto. Eu ponderei muito mesmo esse dupla possibilidade do Leverkusen. Eu gostei desse mercado, acho esse mercado uma boa oportunidade perto do que o Porto vem apresentando, porque é um time que, na minha visão, tem jogado mais que o Porto. Tá? O Porto é um time que ele tem feito partidas muito ruins na temporada, ele está sendo superestimado
pela casa de aposta, pelos oddmakers, por conta da sua necessidade de vitória, mas a gente sabe que necessidade de vitória sem qualidade para isso não dá em nada. Então eu vou fazer 2 apostas nesse jogo, dividindo minha stake em 0,25 em cada. A minha aposta primeira vai ser no Bayer Leverkusen ou empate, pagando 1,72. Eu acho que o time do Bayern está mais preparado para um momento como esse, e acho que se o Bayern fizer 1-0, a gente tem pouquíssimos cenários de virada para o Porto. E ao mesmo tempo eu gosto também do mercado de escanteios para o Porto. Eu vou nessa linha aqui de mais de 4,5 escanteios para o time português, pagando 1,66, tá? Então a gente vai com 0,25, 1/4 da unidade no dupla possibilidade do Leverkusen, pagando 1,73, e a gente vai com 0,25 também no mais de 4,5 cantos do Porto a 1,66. Certo? Então vou nessas 2 apostas. Eu acho que o Porto também vai fazer escanteio. O escanteio não é uma coisa que time bom faz. Geralmente o escanteio é gerado por times que tem muito cruzamento na área e pouca eficiência nos toques de bola. Por isso que o City é um time que faz menos escanteios, por exemplo. Então, assim, o Porto amanhã ele deve buscar muita bola na área, muito cruzamento, muita jogada pelos flancos para superar a sua fraqueza, que é nítida dentro de campo, beleza? Indo para o próximo jogo, vamos para Inter de Milão e Barcelona, um confronto muito importante para as 2 equipes e talvez é o confronto do dia de amanhã envolvendo tradição, é o confronto que mais tem tradição envolvida aqui. Né? E é um confronto basicamente de quem vai buscar a segunda vaga do grupo C, sendo que a primeira aí provavelmente já é do Bayern. O Barcelona para mim é favorito aqui realmente, está bem colocado essas cotações. O time do Barcelona tem um futebol muito melhor do que a Inter de Milão nessa temporada. Lewandowski, Rafinha, Dembélé, é um time muito bacana. E se o Barcelona trabalhar bem o seu estilo de jogo durante a temporada, pode sim brigar pelo título. A gente viu que a derrota do Barcelona para o Bayern na Alemanha foi uma derrota muito enganosa, se é que existe essa palavra. Enganosa existe. Então assim, o Bayern realmente ganhou lá, fez o que tinha que fazer, mas por muitos momentos merecia ter perdido o jogo, ou pelo menos empatado. Então, assim, o Barcelona hoje é um time muito mais coeso e muito mais talentoso que o time da Inter de Milão. No mercado dos escanteios, já indo também pelo que eu falei, do time que geralmente é pobre em sistema tático, gosta muito de fazer escanteio, o time da Inter provavelmente não estará vencendo o marcador e muito provavelmente estará perdendo durante o jogo. Então terá que ir para cima e buscar o seu gol, porque sabe que se perder amanhã, provavelmente dá adeus aí às condições de passar de fase. E aí eu gosto do mercado de mais de 3,5 escanteios para Inter de Milão, também porque o atacante do time é o Dzeko, e a gente sabe que Dzeko no ataque, a chance de fazer gols pelo alto é tão grande quanto a chance de fazer gol por baixo. E eu acho que a Inter vai buscar muito ataque, tem pontas de qualidade também, e tudo isso favorece um jogo para flancos, buscando a cabeça do centroavante, e por isso eu vou de Inter de Milão, mais de 3,5 escanteios. Com meia unidade. Para o último jogo da lista, nós teremos Eintracht Frankfurt e Tottenham, um dos jogos mais difíceis de analisar. Eu gostava um pouco desse dupla possibilidade do Eintracht, só que é muito complicado você bancar um time que é pior taticamente, que varia muito de exibições. Agora até acertou a casa, né? Mas ainda assim é um time muito, muito instável. Então, diante disso, eu estou fora dessa partida e parto para a Série B do Campeonato Brasileiro, onde nós teremos aí Operário de Ponta Grossa e Vasco da Gama e Grêmio e CSA, 2 jogos que eu gosto em meio a tantos que nós teremos amanhã. Começando por Operário e Vasco da Gama, nós teremos aí o Vasco buscando a vitória para pelo menos se esperar um pouco mais aliviado, principalmente nesse momento que eu gravo o vídeo que o Sampaio Corrêa vai vencer na Ponte Preta, ele vai ficando a 1 ponto só de perder a sua vaga no G4, sendo que se o Ituano vencer e ele perder, ele sai do G4. Ainda que uma vitória do Ituano aqui seja bem difícil de acontecer, porque ele pega o Cruzeiro em Minas Gerais. O Operário, por sua vez, está em 18º com 32 pontos. O Operário é um time que historicamente é muito difícil de ser batido dentro de casa. Só que convenhamos, o time do Vasco hoje é bem superior ao time do Operário. Então eu vou bancar esse DNB fora de casa do Vasco. Eu vou bancar aqui porque eu acho que o Vasco amanhã não perde mesmo jogando em Ponta Grossa. É um time que está muito atento ao momento que está vivendo. É um time que vai jogar com muita cautela, muito cuidado, né, diante do Operário, que não tem, né, nenhuma qualidade técnica. E o Operário vai ter que mandar no jogo em certa parte do jogo e pode sofrer com os contra-ataques. Então por isso eu vou com meia unidade no DNB do Vasco aqui é 1,82. E também, agora falando do último jogo da nossa lista, eu vou de Grêmio e CSA aqui. Eu vou de -1 para o Grêmio nesse confronto. Tá pagando 1,62 aqui, você encontra até 1,65.
Eu vou nesse Grêmio aqui, -1, a gente pegou 1,80 agora há pouco, já caiu essa cotação. Na minha visão, o time do Grêmio, ele tem uma qualidade aqui muito superior ao CSA. Ele veio de uma derrota para o Sampaio Corrêa. Na verdade, o Grêmio perdeu o último jogo dele ou empatou? Não, ele perdeu de 2-1 para o Sampaio Corrêa. É um jogo que ele poupou muitos jogadores, então ele vem para esse jogo com força máxima diante do CSA, que em outros anos disputou até a Série do Brasileiro, mas hoje tá ali com o Operário, tá na briga para sair do rebaixamento. Então eu vou nesse -1 do Grêmio. Fazer assim, fazer um negócio, vamos ao vivo nesse Grêmio a 1,70 no -1, tá certo? Tá muito baixo esse -1, então a gente vai com meia unidade no -1 do Grêmio ao vivo, beleza? Então essas são minhas bets. Amanhã eu vou soltar no meu Instagram, na verdade, hoje, terça-feira, se eu estiver vendo o vídeo na terça-feira, hoje, uma múltipla com os jogos da Champions League da Série B, tá certo? E também vou postar no meu Telegram algumas dicas separadas de mercado de finalização. Então fiquem ligados lá. Tá tudo aqui na descrição. Meu Instagram é @tipsterdanilo para você seguir lá e ficar ligado. Beleza? É isso, tamo junto. Valeu, pessoal. E ó, apostas conscientes nessa Champions League. Tamo junto. Valeu.